Funcionou. Yes, obrigada, gente. Só me apresentar rapidinho, sou Marta Gabriel. Não vou me apresentar inteiro, tá? Depois vocês olham na internet, tá bom? Que a gente está com o tempo curto, vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu tenho um agradecimento para fazer para o Local Web. Eu participo de 3 a 5 congressos internacionais no exterior científico. A Local me patrocina desde 2010. Fica aqui meu agradecimento para eles, que é uma coisa muito importante para mim. Isso aqui é portfólio de clientes meus, no Brasil, no exterior. E vamos falar do que interessa. Marketing de conteúdo. Eu vou dar só uma introdução, né, que nem eu falei, uns 15 minutos, mas tem várias coisas que são pilares para o que está mudando e está fazendo com que o conteúdo seja uma coisa, assim, uma das principais estratégias que a gente tem no marketing. Eu vou falar de cada um deles, que é o posicionamento da marca, branding, a jornada do consumidor está mudando, o consumidor agora ele muda muito rapidamente, antigamente demorava 3 anos para o consumidor mudar, agora ele muda em 6 meses, né? Ele quer um plano de telefonia diferente, ele quer um produto diferente, uma cor diferente, algo diferente. Estratégias de inbound, é uma das principais maneiras de a gente conseguir atrair, em vez de ficar empurrando coisa, então conteúdo com mídias sociais e SEO. Estratégia de relacionamento, planejamento e gestão de conteúdo, que não é uma coisa fácil de fazer, vou falar um pouquinho sobre isso também. Massa crítica incrível, utilidade e atratividade. Então é isso que eu vou falar antes de chamar o Tasso, ok? Então a jornada do consumidor. Quando a gente percebe as transformações que a gente tem nos últimos anos, antigamente as pessoas tinham um estímulo, iam para o ponto de venda, que era o primeiro momento da verdade, e depois elas usavam em casa, que era o segundo momento da verdade. E isso era a jornada, não tinha muito para quem falar, só para quem estava em volta. Agora a gente tem o momento zero, que todos vocês acompanham já há muitos anos. O momento zero é antes de você ir para qualquer lugar, quando você é estimulado, você faz a busca. Então a busca é o momento zero antes do primeiro momento. E depois que você compra e utiliza, você compartilha, que é o momento último da verdade que volta a alimentar conteúdo. Então o que acontece? Hoje, independente do que você faz no off, você tem impacto no on. E o que você faz no on tem impacto no off, porque atrai ou não atrai as pessoas para o ponto de venda. Então, a jornada do consumidor, e eu estou falando aqui da geral, ok? Eu aconselho vocês a olharem a jornada do consumidor das áreas de vocês, das empresas de vocês. Cada empresa tem uma diferente. Por exemplo, eu trabalho com algumas empresas da área farmacêutica, cada tipo de doença tem uma jornada diferente, a jornada do doente é diferente. Se você pegar turismo, a jornada do turista é diferente em função do digital. Aliás, o lugar que as pessoas mais viajam no mundo é a internet. Elas vão primeiro na internet, depois elas vão para qualquer outro lugar. Então, o lugar mais visitado no mundo é a internet, não é lugar físico, ok? A outra coisa, com relação a branding, a gente tem uma explosão de conteúdo porque as pessoas publicam, e aí o nosso grande desafio é como que a gente constrói a nossa imagem digital. O Eric Qualman, ele é autor daquele livro Socialnomics, que é um best-seller, é amigo meu também. Ele tem um TED onde ele fala que a nossa imagem digital é composta de 2 coisas, pegadas e sombras. Então, pegada é o Snapchat que eu fiz hoje de manhã quando eu cheguei aqui. Pegada é o check-in que eu dou. Pegada é o que eu falo. Agora, sombra é o que vocês vão falar depois. É o que as pessoas falam da gente. Quantos por cento vocês acham que é sombra? Quantos por cento vocês acham que é pegada? Da nossa imagem. 100%, quanto que é? 20% é pegada, 20% a 30%. 70% é sombra. É o que os outros falam. O que significa isso? Você não controla. O que significa isso? Que a gente está ferrado, é isso? Mais ou menos, gente. Por quê? Olha só, o que vocês vão falar de mim depois que eu sair daqui? Tá alinhado com o que eu falei, tá certo? Pode ter um ou outro que essa emoção vai falar alguma coisa que não tem nada a ver, mas 99% das pessoas, elas replicam aquilo que a gente fez ou falou. Ninguém vai falar que eu tô com uma roupa preta quando eu tô com uma roupa branca, tá certo? Então, se você não se sabotar, se você publicar conteúdo de maneira consistente, coerente com a sua marca, dificilmente você vai ter problema. Se você começar a ter dissonância, você vai ter problema. Você publica uma coisa aqui, outra coisa ali, fala uma coisa lá. Então, conteúdo é totalmente responsável pela nossa imagem, por isso que a gente tem que, antes de qualquer conteúdo que publica, pensar se vale a pena ou não em função de branding. Às vezes eu fico, sei lá, um tempão em dúvida, publico isso ou não, quando são coisas mais do tempo real. Muitas vezes é legal, está acontecendo isso no mundo, mas será que isso está alinhado com a sua marca? Será que realmente você deveria publicar isso? Será que isso acrescenta ou isso tira valor, né? Então é a questão. A outra questão é a economia da atenção. Hoje a gente tem menos atenção do que o peixinho dourado. O peixinho dourado, vocês sabem que era o animal que tinha menos atenção do mundo, aquele que fica no aquário, que você chacoalha uma coisinha aqui, ele vira para cá, você chacoalha aqui, ele vira para lá. E o peixinho dourado tem 9 segundos de span de atenção, nós temos 8, ok? Nós estamos pior do que o peixinho dourado. Então, como as pessoas não têm atenção,
O seu conteúdo não adianta ser só uma tabelinha de eu preciso publicar 3 vezes por dia em tal plataforma, etc. e tal. O que você está publicando? Se não for relevante, é melhor não publicar, né? Em várias plataformas, se você publicar coisa que não é relevante, você perde relevância ao longo dos algoritmos, que é pior para você no futuro. Então, o que eu estou publicando para realmente chamar atenção, porque está todo mundo com a atenção dispersa. Uma das coisas que eu falo sempre é: hoje, a audiência não vale nada se ela não trouxer atenção. Não adianta você ter 50 mil, 60 mil, 70 mil seguidores, 1 milhão, se ninguém tem atenção ou interage com você, interage com a sua marca. Então, é outro desafio. Então, a estratégia de conteúdo, ela faz o quê? Ela é aquilo que pulsa nas várias plataformas que a gente determina. Todos vocês aqui, com certeza, fazem um plano, certo? Planejamento em mídias digitais, planejamento de marketing. E o que acontece? Você escolhe as plataformas mais adequadas. Facebook, Twitter, Snapchat, jornal, revista, não importa o que você escolheu para fazer sua estratégia. Só que se você não coloca conteúdo, o que acontece? Esses órgãos ficam mortos. Não adianta você fazer uma estratégia inicial, você criou uma página no Facebook, se você não coloca conteúdo. Então eu brinco que a estratégia é o coração, o conteúdo é o sangue que faz a gente ficar vivo. E tá cheio de cadáver digital na internet. Tá cheio de coisa que está largada, está com conteúdo ruim. Ou seja, não adianta você estar em 10 plataformas se você não está realmente pulsando conteúdo em todas elas. Então o conteúdo é o que alimenta a nossa estratégia e faz a gente ficar vivo. A outra questão que é importantíssima com relação ao conteúdo, que também é outra coisa que a gente tem que prestar a hora que a gente vai fazer planejamento, é o que eu quero, quem eu sou, tem que ter aquela pirâmide de missão antes da gente fazer qualquer peça. Por quê? Conteúdo que populariza, normalmente são conteúdos mais rasos. Eu brinco que é o gatinho, né? Gatinho, você colocou gatinho, a coisa vai. O povo adora. Bebê também, né? Adora, fica olhando. Só que quanto que isso contribui para SEO, para sua marca? É muito pouco. Por outro lado, coisas que são mais cabeças, mais técnicas, que eu brinco que é a Wikipedia não viraliza, né? Ninguém fica passando para frente artigos da Wikipedia, a menos que esteja errado, tem algum problema com a atenção. Então, qual é o nosso grande desafio? Como é que eu pego os conteúdos que são mais densos, que realmente determinam a minha marca, que estão alinhados com os meus valores? Como que eu faço eles ficarem interessantes? Ou seja, colocar o gatinho dentro do Wikipedia. Como é que a gente faz isso, ok? E aí, uma dica para vocês de como fazer isso, tem várias técnicas para isso, né? Mas é só para a gente dar uma pincelada. Diminui a dor e aumenta o prazer. Quando o nosso cérebro, ele é concebido para resolver problema, para melhorar a nossa existência. E o que a gente faz para melhorar a nossa existência? A gente tenta ter menos dor e a gente tenta aumentar o prazer. Então, como que eu posso diminuir a dor das pessoas? Presta atenção no que é legal para elas, se coloca no lugar delas. Não é a gente olhar para o consumidor, é olhar com o ângulo que ele faz as coisas, né? Então não é foco no consumidor, é foco do consumidor. É o que ele está fazendo. Então, para ver o que diminui a dor. Um exemplo disso vira e mexe. Eu vou para o hotel, o pessoal coloca aquelas telas de 60 polegadas de televisão, né? Maravilhosas, papapá. Eu não uso nenhuma, né? Você gastou dinheiro, você colocou a televisão, você colocou um monte de filme lá. O que eu quero? Um Wi-Fi que funcione de maneira adequada para eu ver o meu Netflix no meu tabletzinho. E o Wi-Fi normalmente não tem, é ruim ou é caro, né? Então, ou seja, você está gastando dinheiro com foco errado, você não está com o foco do consumidor, você está gastando achando que pode ser que seja legal para ele. Então, facilitar, eu não vou falar de transmídia hoje, mas transmite convergência, são as maneiras que a gente facilita para que o conteúdo flua de maneira gostosa, simples, diminuindo a dor das pessoas, e alinhamento de valores, né? Quem já assistiu uma palestra ou viu alguma coisa, um livro que você está lendo, quando fala alguma coisa que você discorda totalmente, não vai de acordo com seus valores, você para de gostar, não é isso? Você tem conflito, a coisa para de fluir. Então, o máximo que puder alinhar, legal. E para a parte de prazer, tem muita coisa que a gente pode fazer para tornar divertido, que é game, vídeo, história. Eu coloco aqui especialmente storytelling, que storytelling é uma das coisas que o nosso cérebro mais gosta e transforma qualquer coisa chata numa coisa bacana. Tem um monte de estatísticas que mostram como que história transforma conteúdos assim bastante ásperos, difíceis, de indústrias difíceis, em coisas bacanas. Então, diminuir a dor, aumentar o prazer é uma das maneiras que a gente tem para resolver o problema do gatinho no Wikipedia, ok? E para mostrar um exemplo disso, que foi na época do conteúdo bacana, né, que a gente viu na época da outra Copa ainda, né, foi uma propaganda que o Cas participou da direção, vocês vão lembrar?
continua vendo, certo? Então, ou seja, é disso que eu estou falando. Você transforma coisas... Ó, um exemplo bastante bacana disso é Epcot Center, né? Quem já foi para o Epcot Center aqui, você ficou estudando história e geografia durante um tempão, se divertindo. E a Disney contratou intencionalmente os melhores designers de interação para fazer um lugar de entretenimento onde você aprende. Discovery Channel, você não fica vendo lá elefante tomar banho durante horas, né? Você acha lindo, que gostoso, né? Por quê? Porque é um conteúdo teoricamente chato que é apresentado de uma maneira gostosinha e palatável, ok? A outra questão que a gente tem, que é aquilo que eu falei no começo, de como é que eu faço para eu ser popular, eu ser bacana, mas não estragar com a minha marca. Então, a gente normalmente quer popular, por exemplo, no Brasil, o gosto dos vinhos que as pessoas têm não é o melhor vinho, né? Então, como é que a indústria de vinho faz? Ela pega os caras que são os especialistas e publica o que eles falam para dar a massa crível, algo que você acredita. E isso leva à massa crítica. Você não consegue ter um público muito grande com as massas críveis, pessoal que é mais técnico, mas você consegue que eles influenciem as outras pessoas. Um exemplo disso é o Waze, por exemplo, a Wikipedia. No Waze e no TripAdvisor, eu não sei quantos de vocês aqui fazem review no TripAdvisor também, vocês sabem que tem vários graus de contribuidores, né? Ou seja, se você é um grau alto, tem muito mais credibilidade e o que você fala, as pessoas começam a dar ok, e quando você falar, tem peso maior para o restante. Isso faz com que a plataforma tenha bastante gente, todo mundo contribui, mas nem todo mundo contribui igual. E isso faz o quê? Sustentabilidade para você equilibrar entre incrível. Vocês vão lembrar que quando era só motoqueiro dando mensagem, virava e mexia, eles desviavam, né, o caminho que não interessava para eles, ou seja, não tinha credibilidade. Então você consegue equilibrar esses dois. A gente tem que procurar, por isso que os influenciadores são bastante importantes, principalmente os influenciadores na parte que interessa para a gente, no nosso negócio, que são influenciadores especificamente na nossa indústria. Como ser útil e interessante? Tem... Pode apertar com o dedo se for o caso aí. Vou continuar falando então. Como ser útil e interessante? Imagem, texto, vídeo, experiências, branded content, storytelling, ok? Com essas, não vou abordar cada um deles, mas imagem processa no cérebro 60 mil vezes mais rápido do que texto. Agora, isso não significa que imagem resolve tudo. Tem hora que a gente precisa de um texto analítico, então eu sou engenheira, minha primeira formação, não contei para vocês, mas eu sou. E quando eu pego uma coisa um pouquinho mais técnica, eu não quero ficar alguém falando vídeo ou vendo uma imagem. Eu quero ver bullet points mesmo, eu quero aprofundar. Não, ele concorda, né? Você também mexe com a parte técnica, certo? Eu não quero ficar só no videozinho. Então, texto, para você entrar no detalhe para o usuário que já está engajado, vídeo excelente, imagem excelente para capturar lead, para capturar primeiro impacto. Depois, para usuários mais profundos, mais técnicos, o texto é legal. Headlines, importantíssimos também. É mais importante a capa da revista do que a revista inteira, eventualmente, né? Tem uma estatística bacana de que que as pessoas leem, 80% das pessoas leem headline, todos vocês leem, né? A gente vai dando, mas não lê o texto, só 20% lê o texto. E 50%, e a grande maioria das pessoas só lê 50% do texto. Faz a conta aí. Quando foi a última vez que você leu um texto inteiro? Até o último parágrafo. Você não leu, né, fofo? Você para na metade. Você acha que já entendeu tudo na metade, aí você para, aí você vai para o outro e você para. Então, dica aqui de mãe, ok? A coisa mais importante que você tiver que coloca na primeira parte do texto. Porque aí a pessoa já tem certeza que ela vai ler, 80% ou 90% lê a primeira parte do texto. Branded content, por que é tão importante? Porque a gente começa a não ter atenção, a interrupção não funciona mais. Então, como é que a gente faz? A gente transforma o conteúdo em marca, marca em conteúdo. Então, cada vez mais ver o que as pessoas têm interesse e usar os conteúdos deles. Storytelling. Storytelling é um dos grandes antídotos contra a falta de atenção. Nosso cérebro é atraído por histórias boas, ok? Histórias boas. O pessoal está confundindo um pouco, acha que vem aqui na frente contar a história da sua vida com palestrante é storytelling. Não, desculpa, fofo. Se você não tiver nada para acrescentar com o que a gente está falando aqui no contexto, não é storytelling. Outra coisa, storytelling é uma sequência de fatos, um atrás do outro. Isso daí é boring, isso daí é documento, ok? Storytelling tem emoção, tem altos, tem baixos, tem atrito, tem conflito, tem herói. Faz com que você realmente preste atenção, no assunto. Então, isso, e agora, volta aqui. Eu estou sem meus slides para dar sequência. E agora, o talk show com o Marcelo Taz. Gente, esse caminho que a gente fez
para entender um pouquinho do que está mudando no mundo, a parte de conteúdo que é importante. E agora com o Taz, a gente preparou a sequência para discutir como é que ele faz isso, né? Que interessa pra gente, é uma pessoa de sucesso em todas as mídias. Então, Taz, cadê o Taz? Vem pra cá, meu querido.